Olá, pessoal! Sejam todas e todos muito bem-vindos à aula de hoje. Oitavo ano, como vocês estão? É bom saber, né, que a gente está aprendendo, que a gente está dando sequência, mesmo de maneira online, ao nosso conteúdo. Agora, de fato, a gente está entrando no conteúdo da apostila, né? Antes era só, agora em fevereiro foi só o quê, pessoal? Foi só aquela retomada, né? Bom, qual que é o assunto então? Decidir dentro do possível. Decidir dentro do possível. Agora vai lá, pega a sua apostila, tá bom? Pega o seu livro didático para a gente dar sequência. Qualquer coisa pode pausar o vídeo. Gente, a filosofia, como nós a conhecemos, se entende e se aceita que ela surgiu há cerca de 2.500 anos lá na Grécia Antiga, né? E essa pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? Ela é importante para a filosofia já há muito tempo, né? Então, os primeiros filósofos, o que motivava esses indivíduos, né? Esses pensadores? A expressão das suas dúvidas, a reflexão a respeito daquele meio que cercava eles, né? Bom, mas qual que era a questão lá e da nossa aula? É que eles questionavam livremente sobre o mundo, sobre a si mesmo, sobre eles próprios, né? E sobre o próprio pensamento. Isso compõe e constitui, pessoal, muito do que a filosofia é, ok? Gente, será que nós somos livres de fato? Né? Será que nós somos livres? O que é ser livre? Essa que é a questão filosófica, né? Bom, ela já se apresentou, a liberdade, sob diferentes formas, né? Ao longo da nossa história. Como ideia, como pensamento, como necessidade, como objetivo, né? Então, chamar algo de livre ou de libertário, ou a ideia da liberdade, pessoal, ela já se apresentou e se apresenta muitas vezes como objetivo, como necessidade, né? Como a essência humana, muitas vezes e para muitos. Porque, diferentemente dos animais, qual é a característica para muitos do ser humano? É a característica, vou dar um instante para vocês pensarem enquanto eu bebo água. Qual é a característica que distingue nós dos animais, pessoal? Para muitos, além da racionalidade, é o livre-arbítrio, é poder escolher. Por quê, pessoal? Porque o animal, para muitos, ele não tem a capacidade de dizer não, ou ele não teria de dizer não para o seu próprio instinto. Se você está com fome, muita fome, mesmo que você esteja pensando em começar uma dieta vegetariana, se tiver um prato de carne na sua frente, talvez você, e alguém te oferecer, você coma. Ou, se você estiver fazendo uma dieta de carne, mas por alguma razão estiver com muita fome, talvez, mesmo que alguém te ofereça apenas um prato com carboidratos, macarrão, pão, etc., talvez você opte por comer, né? Por quê? Porque a gente é diferente dos animais. O animal, quando ele é carnívoro, ele não come, ele não come frutas, ele não come verduras, né? Então, pensem vocês lá no animal carnívoro. Imagine que o leão está com fome. E pega, eu imagino que leão seja carnívoro. O professor de ciências pode me confirmar. Aí você coloca na frente de um gato, de um leão com muita fome, um prato de frutas. Ele come? Não. Mesmo que ele esteja com fome. Você coloca um prato de carne na frente de um animal herbívoro, um cervo, por exemplo. Um cervo. Ele come a carne? Não. Ele está sendo determinado. Ele não tem esse livre-arbítrio que nós, seres humanos, temos. E o que o Rousseau, por exemplo, um grande filósofo moderno, vai dizer a respeito dessas coisas? Ele vai, a respeito da liberdade humana, ele vai dizer, é por causa da liberdade, dessa nossa capacidade de dizer não para a nossa natureza, muitas vezes, para o nosso instinto, desculpe, que nós vamos poder
nos aperfeiçoarmos. É isso que possibilita, segundo Rousseau, o aperfeiçoamento humano, né? Por exemplo, a gente ter a liberdade faz com que a gente possa evoluir e se aperfeiçoar. O Rousseau vai dizer, um cavalo é muito parecido, o filhotinho de cavalo, quando ele nasce, a como ele é na velhice, quando ele morre. O ser humano, ele nasce de um jeitinho, né? Bebê, engatinhando. Já nem parece, se comparar um ser humano com um ser humano adulto com um bebê, nem parece muito parecido, nem parece muito igual, aliás. Parece de outra espécie, diz o Rousseau, né? Então, você tem ali o cavalo, como ele sempre é igual. O ser humano se modifica muito. A gente é livre, a gente tem um livre-arbítrio e, segundo Rousseau, isso faz com que a gente se aperfeiçoe, já que a gente pode fazer essa escolha, né? Qual? Do livre-arbítrio, né, pessoal? Então, nós somos livres? Eis a questão. Será que é positiva a resposta? Né? Então, eis a nossa questão aqui. Somos livres? O que é liberdade? Isso é interessantíssimo para pensar, porque há muitas definições de liberdade, né, pessoal? E vocês sabem que definir uma coisa não é algo simples. Mas só finalizando o pensamento, que a gente estava falando um pouquinho das ideias de Rousseau, né, gente? Então, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai dizendo não para nossa natureza. Então, o indivíduo do ser humano, às vezes um ser humano em relação ao outro, são muito, a gente se parece muito diferente, né? Talvez isso mostre um pouco da nossa liberdade. Você pega um cavalo, um cachorro, se eles são, né, ali do mesmo gênero, eles costumam ser muito parecidos, mas um ser humano que é da mesma espécie, às vezes é muito diferente de outro ser humano. E na vida, o ser humano, quando nasce, ele é muito diferente da idade adulta e é diferente da velhice, né? Às vezes não dá nem para reconhecer. É tão diferente que é um bebê de um humano adulto. Mas agora um cavalinho bebê, ele é muito parecido com um cavalo adulto, né? Então, isso marca a particularidade, a idiosincrasia, né, da nossa espécie. A característica que muitas vezes, e para muitos, nos diferencia dos outros animais. Para muitos não é só a racionalidade, é o quê? É a nossa perfectibilidade para o Rousseau e a nossa liberdade também. Para muitos, o ser humano, a diferença entre nós e os outros animais é que a gente tem muito mais liberdade. A gente chega ao ponto de conseguir dizer não para os nossos instintos, né? Existe uma forma universal que a gente possa representar a liberdade? Será que existe? Será que a gente pode conceituar, definir bem o que é liberdade? O que a liberdade é para vocês, pessoal? Pensem um pouco nisso, né? O que é liberdade para você? Nós somos livres? A questão continua, né? A gente não consegue nem imaginar, se vocês pensarem comigo, fica difícil até de imaginar, de conceber um ser humano que nunca tivesse ouvido ou falado ou desejado a liberdade. A gente não consegue imaginar um ser humano assim, porque até um homem da caverna a gente imagina que ele apreciava a sua liberdade. Se ele ficasse preso em algum lugar, ele ia detestar, ele ia sonhar cada vez mais com a liberdade. Então, eu falei que é algo que para muitos filósofos compõe a nossa essência, principalmente os existencialistas. Para os existencialistas, a nossa liberdade, né? A nossa liberdade é o quê? É a nossa própria essência. Existencialismo, para alguns, né, pensadores, eu quis dizer, dessa doutrina, a liberdade é a nossa essência. Mais do que a gente estava falando anteriormente, a gente estava chamando ela de essencial, né?
mas para alguns a liberdade é a nossa própria essência, por assim dizer. Quem são os existencialistas pessoais? Pessoal, aliás, quem são os existencialistas? Quem são? São aqueles filósofos que viveram na contemporaneidade, né? Uma corrente de pensamento da contemporaneidade é o existencialismo, e os filósofos e filósofas que integraram esses pensamentos, que participaram produzindo ideias, produziram ideias a respeito da liberdade, e eles próprios eram chamados de existencialistas. E a gente tem existencialistas que defendiam que a nossa própria essência, ou que deveria ser a nossa própria essência, deveria ser a liberdade. A liberdade é um conceito muito forte para os existencialistas, dentre os quais a gente pode lembrar Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, né? Entre outros. Então, a liberdade ela vem na filosofia, ela é importante para a filosofia, mas não só para a filosofia, porque esses existencialistas também eram artistas, literatos, né? Ela se manifesta, ela é importante, ela é fundamental também para a arte, para causas sociais, para a política, né? E vários outros setores da sociedade humana. Isso é muito interessante. A liberdade, o que ela é? O que a gente pode incluir na liberdade? A possibilidade não só de fazer escolhas, pessoal, mas de a gente poder assumir as consequências daquilo que a gente escolhe. E quando a gente responde, assume essas consequências, qual o nome a gente dá para isso? Responsabilidade. E às vezes a gente tem que responder, e responsabilidade é saber, ter consciência de que você vai ter que responder pelas suas ações, entre outras coisas. Essa é uma definição da responsabilidade, né? A consciência de que é necessário responder pelas coisas, e é impossível ter liberdade, talvez vocês percebam, sem responsabilidade. Com a liberdade, sempre vem o que, pessoal? A responsabilidade. Sempre vem. Ela sempre está junto, né? Sempre está junto. Gente, vamos conhecer um pouco do pensamento do Hobbes para finalizar a nossa aula de hoje? Quem era Hobbes? Aquele moderno, contratualista, autor do Leviatã, conhecido por ter escrito o Leviatã pela frase "o homem é lobo do homem". Então, a gente sabe que questionar se a natureza nos fez livres foi uma coisa feita por muitos filósofos, esse questionamento. Então a gente tem necessidades, né, pessoal, para que a gente garanta a satisfação dessas necessidades, que são quais? Abrigo. A gente tem várias necessidades. Para falar disso, está lá na sua página 5, né? Na sua página 5 do livro didático, a gente tem o pensamento do Hobbes. E a gente tem a ideia dessas necessidades, né? Que são elas? Quais são essas necessidades, pessoal? A necessidade de abrigo, né? Alimento, agasalho, proteção, repouso. Essas são algumas necessidades que o nosso livro didático na página 6 defende como sendo muito fortes para nós. E o que acontece? Inclusive que a gente precisa satisfazer essas necessidades para quê? Para garantir a nossa sobrevivência. O Hobbes ele defende o que, pessoal? Que essas necessidades elas limitam de alguma forma a liberdade humana, mas elas não impedem a nossa possibilidade de fazer escolhas e da gente tomar decisão. Quaisquer decisões, aliás, né? Dentro que elas possibilitem. Então, o Hobbes ele afirma que a gente só é livre de verdade, pessoal, de verdade mesmo, quando a gente é capaz de avaliar as consequências dos nossos atos. Responsabilidade. Não era disso que a gente falava? O Hobbes ele vai dizer o que, pessoal? Ele vai defender que a gente não é livre para querer qualquer coisa, para escolher o que a gente vai querer. A gente é livre porque a gente tem uma vontade
E a gente é livre na medida em que a gente tem o livre-arbítrio, aliás, vamos distinguir assim, na medida em que a gente pode escolher ou não realizar essa vontade, esse querer. Entenderam? Retomando, a gente não é livre no querer, diz o Hobbes, mas a gente é livre no fazer. A gente não pode querer, escolher o nosso querer. Esse é o pensamento do Hobbes. A gente não pode querer, escolher o nosso querer. A gente pode escolher se a gente vai realizar, vai agir ou não na direção do nosso querer. Mas, vamos lembrar, o que é liberdade para o Hobbes, pessoal? O que é liberdade para o Hobbes? A gente só é livre de fato quando nós somos capazes de avaliar as consequências más ou boas das nossas ações. Aí a gente é livre de fato, segundo Thomas Hobbes. Legal, né, esses pensamentos. Vejam comigo. Eu vou distinguir aqui e eu vou chamar de desejo um querer mais imediato e vontade um querer a longo prazo, como a gente tem conversado sempre. Desejo um querer imediato, vontade um querer a longo prazo. E a gente vai ter uma contradição para a gente pensar a liberdade. Vamos trazer essa proposta agora. Então, imagine você, um atleta, alguém que quer ser atleta. Ele tem a vontade, o querer dele a longo prazo é o atletismo. Não importa qual esporte ou qual prática atlética, né? Mas ele tem um desejo de não ir treinar. Um tempo chuvoso, né? Vontade de ficar em casa, aquela preguiça. Ele tem a liberdade. Isso é liberdade para o Hobbes. Ele já está ali com a vontade de ser atleta. Isso ele não escolhe. Ele escolhe se ele vai treinar ou se ele não vai. Como que eu sou livre para me realizar como atleta? A liberdade de ser atleta. Eu tenho que ter o quê? Disciplina. Né? Para dizer não para o meu desejo mais imediato de ficar dormindo. Sim para a minha vontade de treinar. Isso vale não só para os atletas. Vale para músico, para artista, para cientista, para jurista, aqueles que talvez um dia queiram aí da turma pensem em fazer direito, né? Para jurista, religioso. A gente sempre tem uma escolha que envolve o querer. Querer a curto prazo eu chamo de um desejo imediatista, eu chamo de desejo. A longo prazo eu chamo de vontade, para distinguir. Então vamos supor, a pessoa quer emagrecer, ela tem o querer, a vontade a longo prazo, dieta. Dieta, emagrecer é a longo prazo. Comer aquele pudim que está na geladeira, cheio de açúcar, para estragar a dieta, isso é desejo. Na linguagem que eu estou instituindo aqui para a gente discernir bem as coisas. Essa pessoa que ela quer realmente fazer a dieta, o que ela tem que fazer? Ela vai ser livre nos termos do Hobbes, em primeiro lugar. Ela tem a liberdade para escolher fazer ou não a dieta, não a vontade. A vontade de fazer dieta ou não, ela não escolhe. Ela escolhe se ela vai agir, se ela vai fazer ou não vai fazer a dieta. Aí aqui entra a liberdade, potencializando a disciplina. Entra aí a disciplina, pessoal, isso que eu quis dizer. A disciplina vai dar forças, vai aumentar a liberdade da pessoa. Até porque vira um círculo vicioso, né? Se a pessoa cai na dieta, cai no desejo, não tem disciplina para fazer a dieta, ela já se sente mal, já quer se consolar comendo mais. O atleta não tem disciplina, vamos supor, para ir treinar, cai no desejo, não tem força, não tem a força naquela contradição entre o desejo de ficar em casa dormindo e a vontade de treinar. No exemplo do atleta. Quando ele tem disciplina, o que acontece? Gera um círculo virtuoso. Quando ele tem indisciplina, quando ele fica dormindo, ele acaba se sentindo mal e perdendo mais ainda a força de ir treinar e tornar isso um hábito. Então, a disciplina, vejam, é uma virtude que potencializa a liberdade, porque ele vai ter mais liberdade para se realizar, para viver o que ele quer quando ele tem a disciplina. No exemplo do atleta, da dieta, em qualquer coisa. Tá claro isso? Vejam como a disciplina potencializa a liberdade. Então, voltando para o pensamento do Hobbes, o que é a questão do atleta ou da pessoa fazendo dieta ou, enfim, de qualquer outro exemplo?
Ela não é livre para escolher se ela vai querer ou não fazer dieta, se ela vai querer ou não vai querer, se ela vai poder escolher, se ela vai sentir vontade ou não de fazer dieta, ela vai sentir vontade ou não de treinar. Não, isso ela não pode escolher. Não se pode querer. Ela só pode escolher se ela vai ou não treinar, se ela vai ou não fazer dieta. Mas a vontade dela treinar e a vontade dela fazer dieta já está nela. Esse é o pensamento do Hobbes, de acordo com a proposta do nosso livro didático. Tá bom, pessoal? Espero que todas e todos tenham gostado, aproveitado e curtido a aula de hoje. Um abraço, até logo!